Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toquem no sininho e toquem também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhe. Considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Pergunta 59 do Livro dos Espíritos. Aqui só tem, na verdade não é uma pergunta, é uma consideração de Allan Kardec a respeito, um comentário. Os povos formaram ideias muito divergentes a respeito da criação, conforme o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade e a contradição de algumas teorias. O ensinamento dos espíritos, a esse respeito, confirma a opinião desde há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros bíblicos, mas um exame sério fará reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real e resulta da interpretação dada a certas passagens dos textos que, em geral, têm um sentido alegórico, figurado. A questão do primeiro homem, Adão, ter sido a única fonte que originou a humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em certa época, de tal modo oposto ao texto bíblico, que não houve forma de perseguição da qual essa teoria não tenha sido pretexto, e, entretanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, e ninguém hoje poderia contestá-lo sem depreciar a sua própria razão e submeter-se ao ridículo. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal, é claro, mas eis que a ciência positiva, a ciência inabalável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres nítidos e indiscutíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação representam períodos que podem constituir-se, cada um, de centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, doutrina ou opinião isolada. É um fato tão constatado quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode recusar-se a admitir. Prova evidente do erro em que se está sujeito a cair por tomar ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos, por isso, concluir que a Bíblia está errada? Não, mas podemos concluir que os homens, em muitos pontos, se enganaram ao interpretá-la. A ciência, ao escavar os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície, e essa ordem está de acordo com a que é indicada no Gênesis, com a diferença de que toda a criação, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, conforme está escrito no Gênesis, se realizou sempre pela sua vontade, mas de acordo com a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus é por isso menor e menos poderoso, sua obra é menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidente que não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer seu grande poder nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, mostra-se sob um aspecto mais grandioso e mais em conformidade com as noções que temos
do poder e da majestade de Deus, em razão de ter se realizado sem anular as leis da natureza. A ciência, neste ponto, concordante com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos, mas enquanto Moisés, na Gênese, põe o dilúvio universal no ano de 1654 após a criação, a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior ao aparecimento do homem na Terra. Até hoje não se encontrou nas camadas primitivas do globo nenhum indício nem da presença do homem, nem de animais da mesma categoria do ponto de vista físico, mas nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Pode-se, portanto, de um momento para outro, adquirir a certeza material dessa anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, sobre esse ponto, como em outros, o texto bíblico é um símbolo, uma representação. A questão é saber se o cataclismo geológico é o mesmo que atingiu Noé. O certo é que a duração necessária à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e a partir do momento que se tiverem encontrado traços da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra fatos não há argumentos possíveis, e será preciso aceitar esses fatos como se aceitou o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal. Um grande abraço.